Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe todos vocês. Queria pedir, se possível, para desligar esse ventilador aqui da direita, porque eu estou com um papel aqui de novo e ele acaba voando. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé, por favor. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar. E nesse ato de reverência a Deus, eu queria que o Espírito Santo tocasse mais do que já tem feito hoje, através dele. E só Jesus pode nos dar aquilo que nós precisamos. Então eu quero que você se sinta agora. Infelizmente nós não conseguimos abraçar uns aos outros, nem apertar as mãos, mas eu gostaria que você se sentisse abraçado por Deus nesse momento. E eu gostaria que o Espírito Santo te envolvesse neste momento e que o amor dele fosse derramado sobre a sua vida. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha, através do seu Espírito Santo, tocar cada coração aqui, Pai. E tirar, Senhor, todo medo, Senhor, toda depressão, toda amargura, toda tristeza, toda decepção, ó Pai. E que o Senhor nos sustente, Pai, com o seu Espírito. Que o Senhor nos sustente, ó Pai, com o seu poder. O nosso foco está em Ti, Deus. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor. E por isso, ó Pai, nós queremos nos entregar nessa noite. Cada um que está aqui hoje, ó Pai. Queremos abrir as portas, ó Pai, dos nossos corações, para que o Senhor entre, ó Pai, faça morada, para que o Senhor faça a sua obra, Senhor, infinita, nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, com o seu amor, vem sobre nós, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo esta igreja. Eu abençoo a todos que nos visitam hoje. Abençoo todas as famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Queria pedir para os irmãos colocar uma musiquinha de fundo. Pode sentar. Uma música, uma canção de fundo. Eu vou dar continuidade na pregação que eu comecei na semana passada. E nós temos dado enfoque ao Espírito Santo e aquilo que Ele pode fazer, quem é Ele, o que Ele está fazendo, como Ele está fazendo, de que forma Ele trabalha e o que Ele pode fazer na sua vida. Então, nós vamos dar continuidade naquilo que foi falado na última semana e quero que você fique bastante atento, porque Deus, Ele quer falar com você. Deus é um Deus que fala conosco. Deus é um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com você. Um Deus que nos dá aquilo que nós precisamos. Então, eu quero que você hoje possa ser tocado por Deus. Quero que você possa ser ministrado pelo nosso Deus e pelo Espírito Santo, porque, afinal de contas, é Ele quem nos ensina, quem nos consola, é Ele que intercede por nós, é Ele que nos dá a direção. Então eu quero que você receba essa direção do nosso Deus hoje. Amém? Eu fui essa semana, algo me chamou a atenção, e aqui, para quem ainda não nos conhece, nós estamos neste lugar, aqui na Verbo Barueri, já há 6 anos, indo para o 7º ano, neste lugar, neste local. Nós estávamos anteriormente em Alphaville, e aí Deus nos trouxe para cá, porque nós tínhamos algo para este lugar, para este bairro, e é isso que nós temos feito até agora. Hoje nós temos 2 igrejas cristãs Verbo em Barueri, em São Paulo, e 2 igrejas no Rio de Janeiro. No Brasil são 4 igrejas, no entanto nós estamos organizados de Canadá até Brasil, em toda a América Latina.
nós estamos estabelecidos com mais de 140 igrejas espalhadas por toda a América. Então, nós definitivamente não somos religiosos. Eu gosto sempre de dizer isso. Aqui não é um lugar de pessoas religiosas. Aqui é um lugar de pessoas livres, pessoas que adoram a Jesus. E Jesus, tecnicamente, quebrava todos os protocolos, todos eles. Não havia protocolo com Jesus. Jesus cuspia no chão e curava um cego. Jesus defendia uma prostituta. Jesus curava no sábado. Jesus mudou a liturgia da Páscoa. Jesus, ele não gostava das repetições, ou melhor, das vãs repetições. Por isso que ele disse que ninguém sabe orar. Ninguém aqui sabe orar como convém. E nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a orar. Por quê? Porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, essa semana eu fui num concerto e a minha família gosta bastante, minha esposa gosta bastante e eu acompanho a minha esposa e os meus filhos também. Nós fomos num concerto ali na Sala São Paulo, na USESP, e ali teve um coral e depois uma orquestra sinfônica, tocando ali algumas canções, enfim, canções famosas. E o que me chama a atenção quando eu vou nesses lugares é a formalidade. É como é feita a organização desse lugar, como os músicos se preparam, como os músicos dão a vida naquele negócio, naquela apresentação, como o maestro rege ali a orquestra, como ele se doa para poder apresentar, fazer aquela apresentação com excelência. Então, não pode ver o celular nesse momento da orquestra, você não pode ver o seu celular, você precisa desligar o seu celular, você precisa ficar em pé quando o maestro entra, você senta enquanto os músicos começam a tocar, você não pode conversar, fazer barulho. Tinha um senhorzinho lá, ele ligou o celular dele, estava vendo um vídeo, veio um funcionário do teatro e repreendeu um senhor, devia ter uns 70 anos de idade, porque ele estava fazendo barulho naquele momento, naquele lugar. E ali foi feita aquela apresentação maravilhosa, incrível, realmente. A técnica deles é sensacional, é uma das melhores orquestras, é gratuito, inclusive, para quem quiser ir ver, né? A gente incentiva principalmente o pessoal do louvor. E eu procuro ver Deus em tudo que eu faço. Eu procuro ver o que Deus faz, em todas as circunstâncias, no meu trabalho, na minha casa, com a minha família, num filme, num desenho, numa apresentação de teatro, que essa música não era em louvor a Deus. E ainda falava ali para os meus filhos, para minha esposa, puxa, que desperdício, né? Tantos músicos maravilhosos e não estão louvando a Deus. Estão cantando uma canção, estão tocando uma canção que não glorificam a Deus. E se Deus nos fez, eu e você, para honra e glória dEle, Deus fez o homem para glorificar a Ele, e quando o homem não faz isso, ele está fora da vontade de Deus. E o que é fora da vontade de Deus? Fora da vontade de Deus é estar em pecado. Quando você peca, você diz para o mundo que você está fora da vontade de Deus. E muitos pensam que pecado é roubar, trair, adulterar, usar drogas, se embriagar. Não. O pecado significa errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, nós estamos fora da vontade de Deus. Nós temos um chamado, cada um de nós temos um chamado. E quando você tem um chamado, você precisa cumprir esse chamado.
E quando você não cumpre esse chamado, você está fora da vontade de Deus. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, a gente aprendeu isso aqui nas últimas pregações. O Espírito Santo, ele nos ensina, o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos guia, algumas das coisas que ele faz. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, em primeiro lugar, não há religiosidade quando se fala de Espírito Santo. Não há religiosidade. Nós podemos ficar em pé, sentado, deitado, com camiseta, com bermuda, de chinelo, sem camisa. Claro que nós colocamos camisa aqui por uma questão de cultura da nossa cidade, mas se você for agora no Rio de Janeiro, você pode entrar numa farmácia e deparar com alguém de sunga, sem camisa e sem nada, sem a parte de baixo. Se você for na praia agora no Guarujá, entrar no supermercado e ver alguém de sunga, é algo natural, mas se você ver alguém de sunga na padaria aqui da esquina, você vai achar estranho, concorda comigo? Então é uma questão cultural. No entanto, aqui a cultura precisa ser do reino. Ou melhor, a cultura de um filho de Deus, de um discípulo, precisa ser a cultura do reino. Então, nós estamos abrindo caminhos para os mais jovens. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem idade. Pode uma criança amanhã poder converter uma pessoa, pregar, falar, ser batizado no Espírito Santo. Por que não? Eu gosto sempre de dar esse testemunho. Meu filho Natan, quando tinha 4, 5 anos de idade, orou pela minha filha Isabela, que tinha 6 anos de idade, ela tinha uma tosse já há 3 meses, e ele fez uma oração e ela foi curada e nunca mais ela teve aquela tosse. Nos 6 aninhos de vida dela, ela teve tosse todos os anos no mês de junho e julho, durante 2 meses seguidos. Por quê? Por causa do tempo seco e etc. E o Natan, meu filho, fez lá uma oração por ela e ela foi curada. E ela nunca mais voltou a ter aquela tosse. Ela tem 12 anos hoje. Então o Espírito Santo, ele nos dá a liberdade para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então eu quero que você seja livre e não preso a nenhuma liturgia. Claro, precisa haver organização, como Paulo fala na igreja de Coríntios, nós precisamos nos organizar. Inclusive, se alguém aqui tiver uma palavra de uma profecia para a igreja, procure os presbíteros e fale sobre a profecia, e nós devemos profetizar. Nós aprendemos aqui na semana passada que nós devemos profetizar. Nós precisamos profetizar. Por quê? Porque um povo sem profecia perece. A palavra fala em Provérbios que um povo que não tem visão perece. Então qual é a nossa visão? Manifestar o reino de Deus. Transformar essa comunidade numa grande família, para que façam a plena vontade de Deus. Puxa, Wagner, mas dentro da igreja, nós vemos tantas coisas que não estão em conformidade com aquilo que nós estamos pregando. Sim, em todas as igrejas. Aliás, tem sido o fórum de todas as igrejas. Porque a maioria das pessoas estão se esfriando. Muitas pessoas estão deixando de ir às igrejas, por medo, por religiosidade, por falta de intimidade com Deus, e principalmente por falta de identidade. Uma pessoa que não tem identidade é uma pessoa que vai viver errante em todos os lugares que passar. Então, por que eu estou fazendo essa introdução e esse preâmbulo? Para que vocês entendam, para que nós todos que estamos aqui entendamos que a igreja precisa ser batizada pelo Espírito Santo. Enquanto nós não andarmos no fogo do Espírito Santo, que é o fogo de Jesus, como nós aprendemos na última semana, Jesus veio ao mundo para trazer o fogo ele purifica, ele consome. O batismo de Jesus é um batismo do fogo.
E nós aprendemos em Isaías capítulo 6 que o fogo também retira os pecados. Se nós não aprendermos isso, nós vamos achar que a nossa faculdade, que o nosso emprego, que o nosso dinheiro, que a nossa técnica, que a nossa inteligência, a nossa intelectualidade vai salvar as nossas vidas. Se nós não entendermos que precisa haver um encontro com Deus, e aí eu pergunto para você, qual foi o dia que você teve um encontro com Deus? Paulo teve um encontro com Deus e ficou cego 3 dias. Ele teve um encontro fulminante com Jesus. Ele era um crápula. Ele matava, açoitava, humilhava, fazia tudo de errado. E Jesus disse: carece que Paulo aprenda o que é padecer pelo Evangelho. Ele precisa saber o que é padecer pelo Evangelho. Então ele tem um encontro com Jesus, e Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, porque ele ainda não era Paulo, por que me persegues? Por que persegues a minha igreja? E todas as vezes que nós não fazemos a vontade de Jesus Cristo, todas as vezes que estamos andando como cristãos evangélicos, e não fazemos a vontade de Jesus Cristo, estamos depondo contra a igreja de Cristo. Estamos deixando que o Espírito, que não é o de Deus, que é o Espírito anticristo, destrua a sua vida e queira destruir a vida da igreja inteira. Por quê? Porque nós somos um corpo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado. Eu achava incrível porque quando eu cheguei na igreja, eu tinha 20 e poucos anos e cantava essa música e eu me emocionava. Eu ficava emocionado. Eu ficava aberto. Eu abria meu coração. Dava as mãos e abraçava os irmãos. E eu falava: puxa, que igreja linda. Que igreja incrível. E os anos foram passando. E aí chegou um irmãozinho e me deu uma cotovelada aqui. E chegou outro, me deu um chute na canela. E veio outro, me deu uma cabeçada. E veio outro, me deu um chute nas costas. Eu falava: meu Deus, somos corpo ou não? O que nós somos aqui? Então, nós descobrimos, eu descobri, que carecia padecer pelo Evangelho. E que nem todas as pessoas, infelizmente, estariam batizadas com fogo. Quando Deus aparece para Isaías, Isaías fala: Deus, ai de mim, porque sou impuro de lábios, e vivo em meio ao povo que também é impuro de lábios. Eu vivo ao meio, ou no meio, de um povo que é impuro. Ai de mim, Deus. Então Deus pega uma brasa viva através de um querubim e vai lá e passa na boca de Isaías. E aquilo representa uma purificação literal, para que Isaías pudesse cumprir o seu chamado. Mas aí você me fala assim: tá bom, eu já sei qual é o meu chamado, eu entendi qual é o meu chamado é pregar a palavra de Deus, o meu chamado é louvar a Deus, e o meu chamado é curar as pessoas, e eu vou sair no mundo curando, louvando e adorando e também pregando. Pera, mas não é só isso. Calma. Agora você precisa de uma passagem no fogo. E muitos não querem passar por esse fogo. Muitos não querem serem provados.
Muitos não querem receber aquilo que Deus tem para eles. E aí precisamos encurtar o caminho. Essas pessoas pensam que o caminho vai ser encurtado. Então, eu vou no pastor intergaláctico, que tem um relacionamento com Deus maravilhoso, e eu vou perguntar para ele o que eu devo fazer. E ele vai me dizer. E a partir daí eu terei o perdão de Deus, o relacionamento de Deus, e eu digo para você, de púlpito hoje aqui, para. Este que vos fala é tão pecador quanto você. Tem tantas dificuldades como você. Tem tantos problemas como você. É sujeito às mesmas paixões. E por isso que Deus nos chama no Novo Testamento de santos e sacerdotes. E eu preguei também na última semana que quando o homem caiu, Adão e Eva caiu, você pode checar lá em Gênesis 3. Deus coloca uma espada de fogo no lado oriente do mundo, e o povo foi jogado para fora do jardim do Éden. Onde? No oriente, no lado oriente do mundo, e a espada passava de um lado para o outro, impedindo que Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida. E neste momento, quando acontece isso, Deus já tinha o seu plano redentor, já tinha um plano salvador, que era enviar o seu Filho unigênito, para dar a vida por mim e por você, para que você não tivesse somente um chamado, mas para que você tivesse um destino. Os discípulos foram chamados como discípulos, mas o destino deles era de implantar a igreja de Cristo. O destino deles era para que eles tivessem o apostolado para implantar a cultura do reino. Então, quando há um plano redentor de Deus, e Jesus vem para a sua igreja, Jesus sofre para a sua igreja, Jesus morre pela sua igreja, Jesus ressuscita pela sua igreja, e Jesus está voltando para a sua igreja, Jesus nos dá a oportunidade de sermos batizados com fogo. E a partir desse momento somos como um tição tirado do fogo. Mas isso não é para todos. Ah, mas espera, Deus é separatista. Deus faz acepção de pessoas. Deus gosta mais do Vitor do que de mim. Deus gosta mais da Carol do que da Cláudia. Não. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos escolhem sofrer pelo Evangelho. Poucos decidem serem batizados com fogo. E você só é batizado com fogo quando definitivamente você se entrega. Você diz: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Jesus, eu quero, estou aqui, eu quero, eu preciso. Então, a partir do momento que você é batizado com fogo, você passa a ser fogo. Pessoal, estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas espirituais. E quando você passa a ser fogo, aquela espada que fica andando de um lado para o outro, que dá acesso à árvore da vida, quem é a árvore da vida? É Deus. Isto é provado quando Jesus ressuscita, morre, ressuscita, o véu é rasgado e o homem tem livre acesso agora, porque fogo com fogo não queima. Um fogo não pode queimar um fogo. Então você passa por essa espada e você tem o livre acesso a Deus.
Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que no capítulo 2 de Atos, no versículo 1, e eu vou ler para vocês, eu quero pedir para os meninos colocarem aí na tela. No capítulo 2, no versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Em Lucas capítulo 12, 49 e 50, Jesus fala que ele vem para lançar o fogo. E ele dizia: bem quisera que a terra já estivesse a arder. Nessa passagem de Lucas, o contexto é para o juízo. Muitos acham, e muitos estudiosos, criticam inclusive, falar sobre o batismo com fogo. No entanto, muitos falam que esse batismo era para o juízo, porque o contexto é que o machado estava sendo colocado onde? Na árvore, para cortar. E eu fico pensando aqui, pessoal, agora, eu gosto de ruminar a palavra de Deus, eu leio muito a palavra de Deus e gosto de ficar lendo várias vezes a mesma coisa, até que eu possa ter aquilo que Deus quer para este momento, para esta igreja, para a minha vida. E quando eu vejo Deus falando dessa forma, é porque os tempos realmente estão sendo cada dia mais apertados, mais difíceis. As coisas vão acontecendo e nós ficamos perplexos. No nosso lado, no nosso trabalho, na nossa casa, em todos os lugares onde andamos, e ficamos perplexos com o que as pessoas são capazes de fazer. E eu não posso terminar esta parte sem falar de Ezequiel, que eu falei na última semana. Ezequiel é chamado e convidado por Deus, e Deus fala assim: Ezequiel, vamos dar uma volta no vale dos ossos secos. Vamos dar uma volta. E ali, quando Ezequiel dá aquela volta com Deus, o que acontece naquele momento? Acontece que ele diz para Deus: puxa, tem muitos ossos sequíssimos. Os ossos estão muito secos. E ele usa essa palavra, sequíssimos. E quando ele fala nesse sentido, ele diz o seguinte: não tem mais jeito. Já era. Deus, acabou. Estão mortos, estão ossos. Era um povo pecador, um povo que fez tudo errado, um povo que não teve honra, um povo que não adorou a Deus, um povo que foi idólatra, e esse povo foi desonrado e jogado nesse vale. E aí Deus fala assim para ele: você acha que esses ossos podem voltar a viver? E ele, muito malandro, muito esperto, menino, ligeiro, como diria lá na minha vila, disse o seguinte: Deus, tu sabes, o Senhor sabe,
E ele disse, então profetiza sobre eles, porque então eles vão voltar a ter vida. E ali nesse momento Ezequiel profetiza, o Espírito de Deus vem sobre eles, e eles começam a ter aquele barulho de ossos, de um lado para o outro, é osso, juntando com osso. Você consegue imaginar na sua cabeça? Um vale sujo, seco, bichos, não sei, devia estar deserto ali naquele lugar, osso, 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 batendo, aquele barulhão, e aí caveiras, falei isso semana passada, várias caveiras de pé, e eu estou pregando isso novamente, é para que vocês fixem no coração de vocês, para que não fique no intelecto de vocês essa palavra, porque se ficar no intelecto, vocês não terão uma experiência como a de Paulo, ou melhor, como a de Saulo. E naquele momento, a pele começa a subir, as veias, os ligamentos, os órgãos, coração, pulmão, rim, estômago, esôfago, faringe, laringe, orelhas, cartilagens, e ali eles passam a ficar completos. Então, eu fiquei olhando aquilo, eu fiz um mapa mental na minha cabeça, e fiquei imaginando. Por quê? Porque se você ler o texto, nesse momento, não há vida nessas pessoas. O profeta profetizou, mas essas pessoas ainda estão mortas, não há vida. Tinha um exército de evangélicos de pé, sem vida, pessoas que talvez vão à igreja, dão dízimo, falam que são crentes, e ainda veem pornografias, traem as suas esposas, fumam baseado, cheiram uma cocaína, roubam na empresa, e falam que são cristãos, roubam as igrejas. Eu fiquei olhando, meu Deus, mas eu tenho uma igreja da parede preta, eu tenho uma igreja que solta fumaça, eu tenho uma igreja que, olha só o aparato aqui, tem aqui uma bateria muito boa, uma projeção linda, os meninos ali atrás, tudo muito bonito, tudo organizado, pessoas que se doam para pregar, para dar a palavra para as outras pessoas, estudamos, buscamos, doamos as nossas vidas, mas nada disso valerá, se nós não entendermos essa palavra. Não valerá, se nós não entendermos o que o Espírito de Deus está falando neste momento. Um exército de mortos-vivos, um exército de pessoas que não mudam o mundo, que não mudam suas casas, perdendo seus filhos, perdendo as suas esposas, sendo demitidos dos empregos, envergonhados. E eu não estou dizendo que ser demitido do emprego é uma vergonha, muito pelo contrário, eu já fui algumas vezes também. O que eu estou dizendo é, precisa haver conversão, precisa haver transformação. Você pode estudar na melhor escola, você pode estudar na USP, você pode estudar em Harvard, você pode estudar em Stanford, você pode estudar na China, no Japão, na Austrália, você pode ter 5 faculdades, 10 mestrados, mas se você não for batizado no Espírito Santo, se você não for passado pelo fogo de Jesus, você não valerá, não prosperará. E quando eu fiquei pensando nessa música, somos corpo, falei, Jesus, eu não posso
olhar para o homem. Eu tenho que olhar para ti. Porque se eu olhar para o meu irmão, eu vou cair. E eu tenho que olhar para alguém melhor do que eu. Eu não posso olhar para quem é pior e nem igual. Uma vez eu comecei a correr. Estava gordo, como eu estou hoje, inclusive, acima do peso. Comecei a correr. De segunda a segunda. Corria 5 quilômetros. Eu fiquei 6 meses correndo de segunda a segunda. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu emagreci 10 quilos. Só que eu não consegui emagrecer mais. Falei, puxa, mas por que será? Aí eu fui estudar. Aí o personal trainer me falou assim, você precisa, eu não contratei, tá? O personal trainer, porque a gente é assim. A gente quer um serviço, a gente quer fazer a gente, ou a gente quer fazer num trabalho, mais ou menos, meia boca, a gente não contrata os profissionais para fazer. A gente quer fazer a gente. E aí faz como eu, correndo 5 quilômetros todos os dias. O meu corpo acostumou com os 5 quilômetros todos os dias. Eu precisaria estar correndo com alguém que estava correndo 8 quilômetros por dia. Porque correr com alguém que corre 5 quilômetros por dia, eu vou ser igual a essa pessoa. Por que a gente reclama das coisas? Porque a gente quer aliado. Todo mundo que reclama quer um aliado. Todo mundo que reclama quer o quê? Um amigo. Amigo, púlpito, madeira, tudo bem com você? Está tão difícil hoje. Você quer puxar conversa com alguém no mercado? As coisas estão caras, não, rapaz? Hein? Está calor, não? Está frio, não? Oh, mas está um absurdo o preço da gasolina. Pronto, arruma um aliado. Rapport. Isso se chama o quê? A pessoa está sofrendo a mesma coisa que você. E quando Deus faz aquilo na frente de Ezequiel, Ezequiel olha aquele exército e fala, meu Deus do céu, eu estou maravilhado, eu estou de boca aberta, eu estou embasbacado. Que Deus maravilhoso, que Deus incrível, que Deus que transforma, que Deus que faz milagre, que Deus maravilhoso que transforma as pessoas, que Deus incrível, transformou o osso em vida, em uma pessoa que está aqui, um corpo. Mas eu quero dizer para você, Deus está buscando discípulos e não evangélicos. E Deus falou para Ezequiel, profetiza, é necessário que você profetize através do Espírito Santo, do vento que sai dos 4 cantos, para que estas pessoas voltem a viver. Eu não fiz essas pessoas osso. Por um acaso Deus faz osso? Deus faz gente? Por um acaso Deus faz bandido? Deus faz um ser humano que se torna bandido. Por um acaso Deus faz drogado? Deus faz um homem que se torna drogado. E por quê? Porque ainda não entendeu, não foi transformado. É duro ouvir isso, é duro, eu sei. Não é uma pregação que vai te motivar. Eu não vim aqui te motivar hoje, assim como não vim semana passada. E Deus me falou, prega sobre arrependimento. O Espírito Santo é maravilhoso, é lindo, é incrível, mas ele provoca arrependimento. João Batista vinha batizando com água, e vinha trazendo e falando, raça de víboras. João Batista. E ele dizia, arrependei-vos. Eu quero ver frutos de arrependimento. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Eu preciso de frutos de arrependimento.
João Batista, o último do Velho Testamento. Jesus, o primeiro do Novo Testamento. Um batiza com água, o outro batiza com fogo. Jesus vem, faz todos os milagres que você já conhece. Quebra todos os protocolos. Perdão. E depois, morre, ressuscita, e manda o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e transforma aqueles homens. E havia um homem, o mais mentiroso, famoso da Bíblia. O famoso mentiroso, ou o maior mentiroso, ou o mentiroso mais famoso da Bíblia, que se chamava Pedro, que negou a Cristo 3 vezes. No capítulo de Atos, capítulo 2, versículo 14, ele faz um discurso. 3.000 pessoas são convertidas, batizadas. Um homem que tinha acabado de negar Cristo. Um homem que eu e você falaríamos desgraçado, maldito, idiota. Eu e você falaríamos isso para ele. Maldito, negou a Cristo. Que é isso? Pedro, você está louco? Negar Cristo. Mas talvez eu e você faríamos a mesma coisa. E este homem, tomado pelo Espírito Santo, converte, profetiza, fala da palavra de Deus, e aquelas pessoas são convertidas. Logo depois, ele cura um coxo. Me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Ele falou: não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. E levanta aquele coxo. E ele é preso, ele é levado perante o Sinédrio. Quando ele chega lá, perguntaram: escuta, os religiosos, que foi isso que você fez? Então ele começa a falar e a dizer, ele e João. Então eles disseram: envie estes homens iletrados. Iletrados. Sabe o que é isso? Iletrado. Não sabia interpretar um texto, não sabia ler, analfabeto, humilde, pobre, pescador, bruto, ignorante, mentiroso. Era ele. E os sinédrios religiosos, os homens importantes, imponentes, disseram: vamos liberar estes homens, porque nós reconhecemos que eles estiveram com Jesus. E eu te pergunto, meu irmão, você está reconhecido como quem está com Jesus todos os dias? A sua vida remete a Jesus. A vida da sua família remete a Cristo. Os frutos, vamos falar de fruto? Vamos falar de fruto. Como é que está o seu filho? Como é que está a sua esposa? Como está o seu trabalho? Como está a sua vida? Como está a sua mente? Como está o fruto da sua vida? Isso está vindo assim, cortando o meu peito, porque a palavra de Deus, ela é cortante, como uma faca de 2 gumes, que corta, divide a alma e o espírito. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se o fruto não está sendo doce, tem algo errado.
Muitas vezes passamos pelo deserto, muitas vezes passamos por um longo deserto, mas sempre no deserto. Talvez Deus te chamou para ficar 40 dias e você está 40 anos. Talvez chegou a hora de você se arrepender. Os púlpitos estão infestados de artistas. E eu não quero falar mal de igreja nenhuma. Eu quero falar da verdade. Eu não vim aqui falar que você vai ficar rico. E nem vou te prometer isso, porque é uma mentira. Eu não vim aqui falar que se você der o seu dinheiro neste lugar, Deus vai te prosperar, porque também é uma mentira. A prosperidade é fruto de uma composição. João disse para Gaio, que você seja próspero, assim como a sua alma é próspera. O que é a alma? São as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos corações, o que nós passamos lá atrás, as humilhações que nós sofremos, as faltas de perdão que nós temos, humilhações feitas por pais, por mães, por patrões, por esposas, por filhos. E o ponto é, eu quero saber do fruto. Como está o fruto? A composição de uma vida com Cristo é ter bons frutos, é ter frutos doces, é dizer para Deus, Deus, ainda que falte vacas no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, eu te louvarei, Deus, porque eu sei quem é o meu Deus. Deus é fogo consumidor, Hebreus. O nosso Deus é fogo consumidor, e Ele quer consumir o mal. O mal. Nós odiamos o pecado, mas nós amamos o pecador. Então, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você receba esse batismo no Espírito Santo. Eu quero que você seja transformado. Eu quero que você mude. Eu quero que você seja um legado, para dizer para o filho do filho do filho do seu filho, aqui, nesse lugar, teve um homem que adorou a Deus. Teve um homem que adorou a Deus, teve uma mulher que adorou a Deus. E por causa disso, 100 anos, 200 anos de prosperidade. Não é o dinheiro, não é a religiosidade, não é você ter jargões, varão, ou pastor, ou apóstolo, não é isso. É uma vida com Deus, vida com Deus, vida com Deus. Eu tenho visto as pessoas morrendo, principalmente na era do Covid, porque acham que agora vão assistir o culto lá dentro de casa, confortáveis no seu sofá, assistindo um Netflix, uma TV, enquanto o celular está ligado, e as coisas vão mudar. Não vão. Não vai mudar. Desculpe. Eu vejo pastores falando, olha, a chave está em você, a chave muda na sua mente, no seu coração, ok, isso se chama sofisma, é meia verdade. A chave está em você quando você diz, eu me arrependo. Deus,
Sabe aquele dinheiro que eu roubei? Eu quero ir lá e pedir perdão. Sabe aquele meu irmão que eu traí? Eu quero voltar lá e pedir perdão para ele. Sabe a minha esposa? Eu quero voltar lá e pedir perdão para ela. Sabe o meu filho? Eu vou lá e pedir perdão. Sabe aquele meu patrão que eu estava lesando ele? Eu vou lá pedir perdão. Sabe aquela vez que eu falei mal da igreja? Eu vou lá pedir perdão também para a igreja. Eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender. E agora, Deus, eu quero uma vida transformada. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Deus vai olhar para você e vai falar assim: está aí uma pessoa arrependida. E Ele vai fazer a parte dele, porque a parte dele é a parte do impossível. Sabe aquilo que está impossível na sua vida? Ele transforma. Sabe aquela cura impossível? Ele faz. A Andréia foi mãe agora. Para quem não conhece a Andréia, uma menina que chegou aqui com 18 anos de idade. Errou, até que um dia teve um encontro com Deus. Acertou também. E quando ela se encontrou com Deus, e quando ela disse assim: eu nunca mais quero me preocupar em me casar, e o dia que eu for casar é o dia que Deus me der um marido. Deus mandou um marido lá do Canadá para a Andréia. E no dia que eles começaram, ela descobriu que estava com câncer. Desenvolveu câncer de mama. Então, passou por todo o processo de quimioterapia e de toda a cura. Oramos aqui, assim como oramos pela Ana também, que foi acometida pelo mesmo problema. E a Ana está aqui para dizer, já deu testemunho aqui, que foi curada e foi transformada. Mas eu fiquei tão feliz hoje, porque o médico tinha desenganado a Andréia, e tinha dito: você não vai poder ter filhos. E ela tentou fazer inseminação artificial e outras coisas. E a Andréia ficou grávida, naturalmente. Então Deus deu uma bebê para a Andréia. E a bebê nasceu anteontem. E era improvável a Andréia amamentar. E hoje o Christian me mandou, o marido da Andréia: olha, ela está amamentando. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso. Que Deus que cura, que Deus que transforma, que Deus que restaura. E para vocês jovens que ainda não se casaram, se guardem. Sabe por quê? Porque a conta vem lá na frente. A conta vem. A conta vem pesada. Para a honra e glória do Senhor, nós tivemos um casamento santo, eu e minha esposa. Ficamos 4 anos juntos, sem absolutamente nenhuma relação sexual. E eu falo isso para dar testemunhos. Não para me gabar, porque por mim eu não conseguiria. Mas o fogo do Espírito Santo me converteu. E nós conseguimos construir uma família porque a gente se guardou. Porque a gente se respeitou, porque a gente disse: a nossa prioridade é do Senhor. Nos casamos. Antes de ter a primeira filha, os 3 primeiros anos, foi para construir a igreja. Tinha 20 pessoas na igreja lá no Morumbi. E a gente ali, todos os dias. Não podia faltar um domingo para construir a igreja. Hoje os nossos filhos amam a igreja. Você quer dar um castigo para os nossos filhos? Você não vai à igreja. E não é a igreja 4 paredes. Não importa se é preto, se é azul, se é verde. O que importa é que se você não for batizado no Espírito Santo, se você não for transformado, nada vai valer a pena. Você pode levantar de manhã, você pode ir para o trabalho, você pode ganhar milhões. Sabe o que é? Se eu ganhasse na cena, se eu ganhasse 5 milhões, eu não precisava de 5, 1 milhão resolveria meu problema.
resolveria nada. Não resolveria. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem resolve a sua e a minha vida. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, por favor. E para finalizar, no Jó, capítulo 37, versículo 9, a Bíblia fala aqui das recâmaras de Deus, sai o pé de vento, e dos ventos do norte, o frio. O frio, eu ensinei semana passada aqui, e nós oramos para que viessem os ventos, os quatro ventos dos quatro cantos do mundo. E nós aprendemos que o vento leste, e você pode ler no capítulo 7 de Apocalipse, você pode ler em Zacarias no capítulo 6, você pode ler em Isaías, você pode ver no capítulo 2 de Atos, que Deus fala muito dos quatro ventos, Ezequiel 37, e os quatro ventos têm um significado. O vento leste, ele serve para destruir, é um vento que nasce do deserto, é um vento quente, ele queima, ele destrói o pecado, ele destrói aquilo que está errado, ele destrói tudo aquilo que não está em acordo. O vento oeste leva tudo embora, aquilo que foi queimado, leva tudo embora. Vai ficar a sua essência de filho de Deus, de uma pessoa que foi nascida para isso. O vento norte serve para quê? Serve para trazer a neve. A neve limpa tudo que ela tem contato. Eu quero que você seja limpo hoje. Eu quero que você receba o Espírito Santo. Em primeiro lugar, que você seja batizado. Tenha um encontro com Deus hoje. E ainda que esteja tudo ruim na sua vida, pede para Deus tocar na sua boca, como fez com Isaías. Pede para Deus tocar nos seus olhos, como fez com Saulo. Pede para Deus te transformar. Se for preciso, para te jogar dentro da boca de um peixe, como fez com Jonas. Mas pede para Deus mudar você, te mudar. Não é porque você tem uma família, nasceu de uma família ruim, que você vai ser ruim. O meu avô morreu de frio como indigente em Carapicuíba. E não é porque o meu avô bebia e era um bêbado e morreu de frio, jogado na rua, que eu serei um bêbado também. Foi rompido, a maldição foi quebrada. E daqui para frente é outra geração. A Bíblia fala que Deus visita até a quarta geração, quinta geração. Você quer que os filhos dos seus filhos adorem a Deus? Comece por você. Não tem nada que ver com a sua alma. A sua alma agora pode estar despedaçada. O Senhor me mostra o coração de alguns aqui, com almas despedaçadas, com almas decepcionadas com homens. A igreja é um corpo. E quando um dedinho machuca, o corpo inteiro sofre.
Então, se você está sofrendo, eu também estou. O seu irmão também está. E nós queremos que você seja restaurado. E nós queremos que você seja transformado hoje. Eu não posso fazer nada por você, mas o Espírito Santo pode mudar a sua vida. Eu não posso mudar o seu coração, mas o Espírito Santo pode. Amém. Eu posso orar por você e ser um instrumento de Deus para que isso aconteça. Então eu quero te convidar a ficar de pé, porque assim como Jó sofreu tanto, e eu te convido a meditar no livro de Jó. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu filhos, dinheiro, posses, perdeu tudo. E ele diz que das recâmaras de Deus, vem o vento norte. Que venha o vento norte das recâmaras de Deus agora sobre a sua vida. Um vento que traz a neve, o vento que traz o frio, para que depois o vento sul te dê um prazer, te dê um refrigério. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e eu sou manso e humilde de coração. Se você entender isso hoje,